Bom, boa noite, pessoal, boa noite. A ideia hoje é a gente dar sequência, ao nosso conteúdo da Polícia Civil de Santa Catarina, onde a gente viu algumas questões sobre planilha e agora a gente fecha o assunto de planilha com questões. Selecionei só questões da banca, da FEPESE, da nossa possível banca, até para ver o estilo, tipo, como é que ela costuma cobrar. Eu vou ser bem sincero, não é das bancas mais fáceis, claro, Nesse apanhado de 15, é óbvio que você vai encontrar questões que são bem tranquilas, bem típicas, de qualquer concurso, mas também você vai encontrar, eu acho que numa proporção maior, uma maioria, questão complexa, bem trabalhosinha, ok? Vamos ver, então, nessa lista na verdade, não é 15, são 16 questões, 16, tá? O que a gente pode avaliar como fácil, e como complicado. Lembrando que boa parte dos nossos alunos, que estão estudando ou no EAD, ou aqui no EAD ou no presencial, são pessoas que já prestaram a prova da Polícia Civil do Paraná. Então, essa parte de planilha, tudo bem? Na figura do calque, mas alguma coisa você já viu. Então, a pessoa não é tão crua, vamos dizer assim, na parte de planilha. Beleza? Vamos ver a primeira questão nossa aqui. Olha só. Questãozinha 2019, FEPESE, Prefeitura de Xaxim, tá? Ao utilizar o Excel do Office 365, aqui, sinceramente, esse tipo de cobrança independe da versão. Em português, considere o conteúdo das células. A1 tem 2. Deixa eu pegar aqui a caneta. Isso. O A1 tem 2. O B1 tem 4. Tá? E você vê que ele não mostra a planilha. Mas, para esse caso, até não há problema nenhum. Tá? E aí, qual o resultado da execução da fórmula? B1 dividido por A1 mais A1 vezes B1. Eu falo que aqui a primeira coisa que você tem que fazer é substituir. Substituir. 4 dividido por 2 mais 2 vezes o 4. Aqui, nem que a pessoa queira, quer dizer, também não vamos exagerar, mas a pessoa vai resolver de que forma, tá? A ideia do PENDAS. Entre divisão, adição e multiplicação, a divisão e a multiplicação têm a mesma força. Então, você faz o que aparecer primeiro. 4 por 2, 2. Vezes, E aí, 4 por 2, 2, mais 2 vezes o 4. 2 vezes o 4. Ok? Aqui vou ter um vezes, Deixa eu apagar aqui. Mais 2 vezes o 4, 8. Pronto, matou, Agora 2 mais 8, 10, fechou. Essa é uma questão fácil. Não tem nem muito como errar, a não ser que a pessoa resolvesse como ele lê, 4 por 2, 2, 2 mais 2, 4, e 4 vezes 4, 16. Tinha resposta, tá? Então, a pessoa conhecendo a regrinha do PENDAS, matava essa tranquilamente. Resposta D de dado. Tranquilo? Veja, Prefeitura de Xaxim e prova recente 2019. Outra prova 2019, outra prova para a Prefeitura de Campos Novos. Qual a diferença do uso dos caracteres ponto e vírgula e 2 pontos? Veja, isso aqui é meramente o quê? Uma questão conceitual. Você sabe como é que funciona o Excel, e aí também independe se é o 365 ou qualquer outra versão, onde, quando você usa em uma função, o ponto e vírgula ele vai funcionar como um E, e o 2 pontos vai funcionar como um até.
O E é para separar argumentos e o 2 pontos é para formar o quê? O intervalo. Então, nos parâmetros, nos argumentos da função soma do Excel. Veja, letra A. O ponto e vírgula delimita valores distintos a serem somados, enquanto que o 2 pontos denota um intervalo de células. Então tá, se sabe que o 2 pontos é um até, o 2 pontos formam um intervalo. Gostei. Olha que ele fala aqui que quem faz o intervalo é o ponto e vírgula, risca, besteira. Os dois caracteres são sinônimos e podem ser utilizados para a mesma função. Não, tanto é que a gente fala aqui em aula, né, que uma das grandes pegadinhas é o cara confundir ponto e vírgula com 2 pontos, que tem funções bem distintas. Risca. O ponto e vírgula separa números inteiros de frações, enquanto 2 pontos converte texto em número. Ah, função mais absurda ainda. Né? O 2 pontos separa número inteiro de fração, né? E o ponto e vírgula converte texto em números. Também absurdo. Então, realmente, mais uma questão dada. Esse é o problema, né? O cara pega uma prova assim, mas essa tal de FEPES é só barbada, é só questão fácil. Olha só, no universo de duas, né, de 16 questões, duas que eu peguei de prova recente, prefeitura, fáceis, fáceis. E aí o cara vai para a prova nesse excesso de confiança, achando que é tudo essas barbadas. Então, não podemos avaliar uma banca com base em uma, duas, três questões. Quanto mais questões você pegar, mais você vai conseguir ter essa visão, essa ideia, né? E claro, quanto mais recente, a gente fala que as questões vão mudando, vão se adaptando, se ajustando ao longo do tempo. 2019 não é um passado, não é um passado tão longo, tá? Mas vamos ver quando começar 2020, 2021, o que aparece. Beleza? Quem mais está aqui com a gente? Daniel, tudo bem, Daniel? Curtindo aí? Escutando na boa? Opa, professor. Boa noite, tranquilo, tranquilo. Boa noite, então tá bom. Estamos já indo para a terceira questão, tá? Então, essas duas aí, Beleza. facinho, facinho, facinho. Terceira questão. Prefeitura de Bombinha, Santa Catarina. Vamos lá. Qual o operador de comparação de diferente do Microsoft Excel Office 365 em português? Isto é, qual operador do Excel retorna verdadeiro quando compara dois valores e esses forem diferentes? Como é que eu represento diferente? Fácil, né? É aquele, não vai ficar bem igualzinho, né? Então, vamos lá. É a ideia do maior e do menor e maior. Em aula, às vezes o aluno pergunta, e ele podia ter explorado isso. Ele podia ter explorado isso. Professor, eu não posso fazer assim? Não, não, não. Ok? O diferente está aqui, aqui. Desses sinais, o que mais eu posso usar no Excel? Eu diria que isso não. Em algumas linguagens de programação, você usa esse tal de igual, igual, né? Que ele equivale ao igual, ao comparativo, né? Eu brinco, é o bem igual, é o igualzinho, igualzinho, né? No Excel você não usa. Essa ideia de sinal de exclamação e igual não se usa. O sinal de exclamação usa, mas quando você quer fazer o quê? Quando você quer fazer uma chamada de uma célula de outra planilha. Quer ver? Olha aqui, olha aqui. Vamos abrir o nosso Excel aqui, ó, rapidinho, ó. E vamos criar uma segunda planilha. Vamos botar aqui numa célula qualquer um valor como 10. E vamos fazer aqui a chamada, ó. Eu quero pegar o valor de B1 e somar ao valor de A1 da planilha 2. Combinado? Vou botar aqui, ó, 30 no B1, só para você poder ver o cálculo. Olha aí. Vamos ver a fórmula que está aqui? B1 mais planilha 2, sinal de exclamação, A1. Então, exclamação é quando você quer fazer uma referência, uma chamada de uma célula de outra planilha. Tranquilo? Então, legal. Existe, mas não tem nada a ver
um sinal de diferente. Olha só, isso aqui é diferente disso aqui? Verdadeiro, verdadeiro. O outro operador que ele coloca ali é o e-comercial. O e-comercial tem a função de quê? Concatenação. Concatenação. Quanto é que dá 40 concatenado com 30? 4.030. O concatenar não é somar, né? Não vai ficar 70, não. É juntar, juntar. Ok? Então, vamos voltar lá. Então, realmente aqui, fácil. Opa. Letra C. Letra C. As outras até existem, né? Existem, né? Que falamos da referência tridimensional e a ilha do sinal operador de concatenação. Ok? Eu colocaria como 3 questões fáceis até agora, hein? 3 questões fáceis até agora. Vamos para a próxima. Novamente, Prefeitura de Caxambu. Era Caxambu antes, né? Não, era Campos Novos, é outra coisa, tá? Caxambu. Fiscal de tributos de obra e vigilância sanitária. Essa aqui eu gostaria, se possível, que os nossos amigos que estão aqui acompanhando ao vivo, né? Responda aí. O que você marcaria para esta questão? Tiago, Danilo. Marquei hoje. Hoje? Hoje. E você, Danilo? Daniel. Oh. Oi. É porque eu tava pensando aqui. O Thiago já marcou hoje. Nossa, eu ainda peguei aqui isso errado. Peraí. Tava olhando assim. É a 4. É para responder hoje, hein? Tá. Data e hora. Eu botaria o agora. Veja, o segredo da questão, Tiagão, o segredo da questão é que a função hoje traz apenas a data atual do sistema. Para trazer a data e a hora, tem que ser o agora. Tem que ser o agora. Vamos testar isso? Vamos na prática? Ó, Excel na mão, igual hoje. Hoje, abre e fecha. E abre e fecha mesmo, você viu, né? Não vai nada dentro do parênteses. 16 de novembro de 2021. E agora? Ó, mais uma prova que a aula é ao vivo, hein? É ao vivo. Agora é o quê? Nesse momento é 16/11/2011, às 20h21. Então, para trazer data e hora, é o agora. O hoje traz apenas a data atual. Então, veja, é uma questão aparentemente fácil, tá? Mas se o cara não está preparado, ele cai nessa armadilha. Beleza? Nossa, eu jurava que eu tinha certeza. Né? E pior, né? Essa ideia de funções com data, em provas de Santa Catarina, já caiu várias vezes. Tem uma prova do BESC que fala a função hoje. Tem várias provas. Águas Joinville também cobrou uma função do hoje, né? Então, os caras gostam de cobrar esse tipo de função. Ok, boa. Erramos na hora certa, né? Resposta é B de bola. Bom, então acho que já agora começou a complicar um pouquinho, hein? Olha essa 5. 2021. Banca FEPESE, Balneário Camboriú, tá? Qual o nome da função do Excel, do Office 365 em português, que retorna os últimos caracteres? Os últimos caracteres de uma cadeia de texto, com base no número de caracteres especificados pelo usuário. Então, imagine que você vai numa célula qualquer, você tem lá uma palavra, Márcio.
Não vai dar para escrever Márcio aqui, mas dá mais ou menos para entender, ok? Márcio. Ficou bonitinho, Márcio, ok? Faz de conta que isso é a célula A1. Faz de conta que essa é a célula A1. E eu quero trazer o quê? Os últimos caracteres, sei lá, os 2 últimos, os 3 últimos, 4 últimos caracteres de uma célula ou de uma cadeia de texto, né? A gente chama de string, ok? Cuidado, né? Eu falo, uma cadeia de caracteres se chama string, ok. Então isso aqui, como é uma parte, deve ser uma substring. Não. Texto extrair, texto substituir, não. Eu quero pegar os últimos, então eu vou pegar da direita. Como é que funciona a função direita? Bem fácil, bem tranquilo. Olha lá, Márcio, igual, direita, do que, de qual texto, de qual célula, e quantos caracteres você quer? Ah, eu quero 2. Os 2 caracteres da direita, e ó. Assim como eu tenho direita, eu tenho esquerda, né? Óbvio, né? Tenho esquerda, igual, esquerda. Vou pegar a mesma palavra e vou pegar os 2 caracteres. Os 2 caracteres da esquerda são MA, ok? Então, você pode usar funções como direita e esquerda para capturar parte de um texto, ok? Legal. Essa aqui já não é uma função tão usual, por isso eu classifico ela como uma questão média. E aí, resposta então, letra A. Tranquilo, meus amigos? Entendemos o uso da função direita e esquerda? Sim. Beleza. Então, tá. Agora vamos lá. Vamos fechar nossa primeira folha aqui, né? Com a questão número 6. Questão número 6. Ano 2020, Banca FEPESE, órgão Prefeitura de Coronel Freitas. Vamos lá. Que função do Excel permite ao usuário realizar a junção de um intervalo de cadeias de texto ou de uma lista de texto em uma mesma célula? Bem, quando ele fala junção, será que é a tal da função juntar? Não, porque nem tem a tal da função juntar. Aglutinar? Não. O meu medo é que aparecesse um tal de concatenar. Concatenar existe. Mas nas versões mais novas, existe também a função concate. Cara, aqui ficou uma zona, né? A gente viu isso na última aula. Nós temos ali unir texto, que serve para juntar. Temos o operador de concatenação, que é o e-comercial. Temos a função concatenar, e temos a função concate. Então, né, tem que ver muito bem como é que ela está pedindo. E, inclusive, tem uma questão, né, que fala da função unir texto, só que a questão veio a ser anulada. Por quê? Porque ele falava do Excel, se não me engano, 2013, e o unir texto não está presente no 2013. Ele está presente nas versões mais novas, no 365, que é sempre a versão atualizada, tá? Então, veja, às vezes, eu vou testar isso no meu computador. Senhor, não está funcionando. Senhor, não está funcionando concate. Será que não é concatenar? Não, concatenar funciona. Mas nas versões mais novas, funciona também o tal do concate. E o concate tem uma parte bem legal, quer ver? Que o concatenar não faz. Vamos pegar aqui, ó. A, B e C. Não preciso do ABC. Vou botar Márcio, Luiz ou Veg. Ok? Vou botar agora completinho, né? Correia. Ponto.
Eu posso usar a função concat como o próprio enunciado. Depois tu vai ver o enunciado diz isso. Para juntar o quê? O intervalo. O intervalo. Na função concatenar, eu não posso usar intervalo, tem que usar células isoladas. Agora ficou mais esperto. Eu posso juntar o quê? Um intervalo. Vai lá. É claro que nesse caso, juntou o Márcio com o Luiz, com o Houver, com o Corrêa, né? Ele não vai colocar os espaços em branco, não vai colocar os espaços em branco entre uma palavra e outra, ok? Mas ele permite eu fazer a junção, né? O aglutinamento, né? A união de um intervalo. A função concatenar, eu tenho que usar o ponto e vírgula, porque ele não aceita a ideia do intervalo. Na função concat, eu posso usar intervalo sim, que ele entende. É mais esperta. Perfeito? Tranquilo isso? 6. Beleza? Essa aqui a gente até deu uma ênfase Beleza. na aula, né? Porque é uma função típica do 365, tá? Então, daqui a pouco o aluno, né, até já vinha mais preparado para esse tipo de questão. Mas é uma questãozinha chata. Porque a pessoa que estudou para outros concursos, muitas vezes, você conheceu o concatenar, que continua funcionando. Só que, por exemplo, aqui ele não atenderia, por quê? Ele não concatena intervalo, e sim células isoladas. Eu fui logo procurar concatenar mesmo. Né? Menos mal que não tinha, né? É. Então, a banca podia ser mais maldosa, mas daí também ela ia sofrer uma enxurrada de recursos, tá? Então, para que eu vou me estressar? Não põe o concatenar, deixa o concate, põe umas outras besteiras que aí o cara não vai nem ter o que reclamar. Vamos para a próxima folha. 2020, mais uma questão puramente conceitual. Eu não sei, né? Claro, como nós estamos com 2 colegas hoje, né? Não vai ser uma enquete muito boa. Pode dar empate, pode dar empate. Mas, na sua opinião, Thiago e Daniel, o que você prefere? Uma questão de resolução prática? Quanto que dá essa fórmula? Ou uma questão conceitual, a estrutura dessa fórmula, ou a fórmula funciona para tal coisa, uma questão mais de conceito. Prática ou conceito? Eu prefiro prática. Eu prefiro o conceito. Viu só? Deu empate, né? Não foi uma enquete muito boa, né? Numa turma com 2, eu corro esse risco, tá? Eu corri esse risco. Daniel, eu respeito, mas eu fico do lado do Thiago. Eu prefiro uma questão prática. Ok? Porque às vezes o conceito, e muitas vezes o conceito é tirado do próprio ajuda do aplicativo. E o ajuda é aquela ferramenta que você vai pesquisar, você lê e não entendeu nada. Como é que funciona essa função aqui? Como é que funciona a função unir texto? Vou dar uma olhada. Li, não entendi. Aí tu coloca um caso prático, a pessoa, agora caiu o ficha, agora eu entendi. Então, às vezes, a prática, concordo também que às vezes tem pegadinha, mas às vezes a prática é mais fácil, tá? Mas, questão de gosto, né? Questão de gosto. Tanto é que deu 6-6. Vamos lá. Então, vamos ver essa. Assinale a alternativa que contém a descrição correta da função do Excel Office 365 em português, denominada CES. Se fosse a função C é aquela função condicional que testa uma condição, caso seja atendida, faça isso, se não, faça aquilo. Só que agora é o CES. Qual a diferença do C para o CES? É que o CES, ele tem mais de uma condição. Ele, né, vai verificar mais de uma condição. Então, olha só, verifica se uma ou mais condições são atendidas e retorna um valor correspondente à primeira condição verdadeira. Verifica se uma condição é atendida.
e retorna verdadeiro ou falso com base na avaliação de uma única condição. Bom, se é CES, é o plural, eu acho que a B não pode ser. Avalia se uma expressão contém um erro e retorna o valor definido pelo usuário em caso de erros. Não, nós até temos funções que testam erro. É não dispe, é erro, né? Então, nós temos funções que testam erro. Não é o caso da função CES. Retorna o valor de uma expressão ou um valor definido pelo usuário, no caso de uma expressão retornar NA. Não. Encontra um valor a partir de um intervalo com base em um índice definido a partir da avaliação de uma expressão lógica, né? Então, realmente, né? Aqui mais se encaixa a letra A. Mas a pessoa fica meio assim, mas se é CES, como assim uma? Se é uma condição, deveria ser o C, né? Uma ou mais, tá? Então, realmente, ele aceita você criar o CES com uma condição apenas, tá? Fica meio esquisitão, tá? Então, se numa outra alternativa ele criasse uma obrigação que tem que ter mais de uma, né? Uma situação obrigatória, tá? Então, o cara já ia ficar na dúvida. Então, por isso que eu falo, né? Conceito, às vezes, deixa a gente meio na dúvida. Resposta, letra A. Bem, professor, Fala. aproveitando o gancho ali, o que quer dizer aquele N/A ali? O ND, eu sei que é não disponível. NA, eu não sei se tem esse tipo de erro para o Excel. Eu conheço o erro ND, N/D, que é não disponível. Ah, beleza. Desculpa, mas realmente eu não conheço. Tá bom, valeu, professor. A parte de erro, tem um monte de erros, né, que podem ser gerados a partir de uma função, tá? Ref é quando uma célula que você copiou para algum lugar gera uma célula que não existe. Valor, não tem um tipo de valor inválido, não é um valor aceito, tá? Então tem vários tipos de erros que ele pode trazer. Agora, NA, podemos até dar uma pesquisada depois, mas não recordo, eu conheço o ND, que é no caso da função proc. Ele procura por algo e não acha, ele traz ND. Ah, tranquilo. Vamos para 8. 2019, Prefeitura de Campos Novos, para cargo de psicólogo. Olha aí, função PROC-V. Mais uma questão conceitual. PROC-V é uma função de soma? Não. A função PROC-V. O segundo parâmetro da função é a matriz, tabela, que contém um intervalo no qual o valor será procurado pela função, precedido pelo valor que deve ser procurado. Bom, né? Eu sei que não é uma função de soma, é uma função de procura. É uma função que possui somente dois parâmetros, sendo o primeiro o valor a ser procurado e o segundo a matriz, tabela. Não, né? Ela pode ter até 4 parâmetros. Vamos relembrar o PROC-V no conceito, na definição? PROC-V é uma procura na vertical. V é de vertical. O primeiro parâmetro, o primeiro argumento é o que você está procurando. O que eu procuro. Ok? O que eu procuro. O segundo argumento é o intervalo, ou como ele chama ali, matriz, é o intervalo onde você procura. É o intervalo onde você está procurando. Tem uma alternativa que fala que só tinha 2. Não. O terceiro intervalo é o que trazer, é o índice, né? É o índice da coluna que você quer trazer. E o quarto argumento, que é opcional, então veja, não é 2 não, tá? Pode ter até 4. O quarto argumento, que é opcional, é o tal do verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Ok? Então, isso é a estrutura da função PROC-V. Então, realmente, aquela alternativa se mata tranquilamente, né?
Somente dois parâmetros? Não. É uma função que possui somente dois parâmetros? Não. É uma função que executa operações matemáticas diversas? Não. Olha, até por falta de outras opções, gostei daqui, ó. O segundo argumento é a matriz, que ela vem precedido pelo valor que eu estou procurando. O primeiro argumento, o primeiro parâmetro é o que eu estou procurando. Perfeito, perfeito. Gostei. B de bola. Meus amigos, esta 8, nós acertaríamos, erraríamos, é uma questão conceitual. E aí, Daniel, facinho? Acho que dá para chegar na resposta eliminando as outras. Pelas alternativas, né? Ah, Às vezes a questão ela é complexa, mas você vai pelas beiradas, e isso o aluno tem que ter isso em mente, né? Pô, não dá para saber tudo, mas algumas coisas vão me levar mais próximo à resposta. Thiago, e aí, acertaria? Eu fui na C ali. Opa! Vamos dar uma olhada na seu. Vamos ver o que o Thiago marcaria. Peraí, deixa eu ver aqui. Né? É uma função que possui somente dois parâmetros. Então, na hora que você conhece a função PROC-V, tu vai lembrar que, né? Eu vou dizer o que eu estou procurando, onde eu estou procurando e, no mínimo, obrigatório, o que você quer trazer. Tá? Eu Ah, procurei, desculpa, senhor. Você está falando dessa questão ainda? Não, essa eu acertei. tô nessa aqui, tô aqui nessa aqui. Ah, você que o senhor estava no Entendi. preenchimento automático ali. A próxima agora. Tranquilo, tranquilo. Bom, Ah, não, eu que errei aí. Não, essa eu acertei, essa aí eu acertei. então tá bom, então tá bom, então tá bom. Então vamos para a 9, vamos para a 9. A 9 eu já sei a resposta do Thiago. A 9 eu já sei a resposta do Thiago. Thiago, quer ver? Ó? Essa aqui é uma prova 2021. Prefeitura de Camboriú, tá? Teve, acho que foi em 2020, essa história da pandemia, eu já estou perdido nas datas, mas eu acho que foi em 2020, ou foi 2021? Acho que foi 2021, tá? Uma prova da Polícia Federal. Polícia Federal, PF foi quando? foi esse ano, foi esse ano. Né? 2021, né? Tá certo. Tem uma questão que fala sobre essa ferramenta, tá? É a tal do preenchimento relâmpago. O nome é meio engraçadinho, o nome é meio esquisito, tá? Qual o nome do recurso no Excel? Isso no 365 já tem em versões anteriores, em português, que detecta quando o usuário digita um padrão consistente e oferece sugestões para preencher as células subsequentes. Tá? Então, tem aquela situação do mês, dia da semana, data, mas o preenchimento relâmpago, ele consegue criar outras combinações, ele oferece sugestões de preenchimento. Tá? Então, realmente, né, concordo com você, o preenchimento automático, né, nos lembra, bem que autocompletar também acaba, não, autocompletar, imagina, você está digitando, ele vai sugerir o restante. Não, então aqui realmente, né, é mais a ideia de preenchimento. Então, o nome da ferramenta, o nome do recurso é D de dado. É o preenchimento relâmpago. Na prova da CESP, da Sebrasp, né, ele mostrava um botão. E aí, realmente, né, ele mostrava uma sequência e dizia, né, que a sequência poderia ter sido criada tendo selecionado o primeiro elemento e clicado no botão que era o preenchimento relâmpago. Preenchimento relâmpago. Ok? Então, questãozinha boa, boa. No mínimo, boa. Legal? Deixa eu só ver aqui se eu consigo trazer a questão que eu estou falando, né? Informática. Só para o aluno ter essa noção de como isso já foi, né, abordado, e aí que a banca não é tão, né, criativa, ela muitas vezes copia questões realmente de outros concursos. Vamos ver se aparece.
Estou selecionando aqui para ver se eu consigo... Ah, botei vocês aqui na Rio, não. Sebrasp. Vamos ver se vai aparecer agora. Não apareceu. Era para ter achado a questão, mas não... Tudo bem. Outra hora, na próxima aula, eu já tento encaixar ela aqui para vocês. Tá? Vamos lá. Seguindo. Resposta aqui da 9 é D de dado. D de dado. Essa 10, ela é chata. Essa 10, ela é chata. Pergunta aos colegas. O que se marcaria aqui para a nossa 10? Cobrança de tecla de atalho no Excel não é uma cobrança comum. Então, vamos ver o que o pessoal... Claro, né? Dá para exercitar, dá para treinar, dá para testar e ver o que você acha. Mas no dia, o que você marcaria aí como possibilidade? Alguém arrisca? Eu marquei a A, mas tenho quase certeza que não é, porque a A ali ela é o padrão para qualquer fórmula, né? Isso, né? Pra Só qualquer função. o declaro igual, né? Quando você cria uma fórmula, uma função, né? Então, realmente, a A não parece não encaixar muito bem, né? Parece não encaixar muito bem. Mais alguma? Eu acho que talvez... Eu ficaria entre a B e a D, né? Mas eu acho que eu iria na D. Bem, né? Ficaria entre duas alternativas e você arriscaria para algum lado. Ó, então tá, vem cá. Pessoal, por incrível que pareça, a resposta é letra B de bola. B de bola, ok? Alt e o sinal de igual. Então não estava de todo errado não, né? Tinha um igual na história, só que não era o igual sozinho. Agora, se é o igual e o alt, o igual e o contra, o igual e o shift, né? A gente sempre fica na dúvida. Nosso caso aqui, B de bola, tá? Alt e mais o sinal de igual. Então, fazer o B às vezes não dá. Bora dela. Isso depois, né? O aluno vai ver que cobranças de tecla de atalho do Excel, a FEPESE até tem colocado a questão de formatação como monetário, formatação, né? Ele tem cobrado algumas coisas assim. Então, numa prova como a nossa, que é para ser de torno de 20 questões, a gente dá até para trabalhar algumas situações mais de teclas de atalho de planilha. Ó, deixa eu aproveitar aqui que eu achei a questão, tá? Achei a questão. Procurando enquanto isso, achei. Deixa eu ver. Aqui. A respeito do internet, intranet, nada a ver. Se o usuário recebesse uma planilha do Excel, a seguir, com os dados contidos na coluna A e B, os estados e o nome do estado, ok? E necessitasse preencher a coluna C. Em vez de digitar manualmente os dados, ele poderia fazer o referido preenchimento, digitar o conteúdo ACRE-AC na célula C1, ele digitar o conteúdo, viu? Ele não criou uma fórmula de concatenação, ele digitou ACRE-AC aqui na célula C1. Seleciona o C1 e clica no botão. Ó, o botão está pequenininho para vocês aí, né? Não deve estar enxergando direito, mas é o preenchimento relâmpago. O preenchimento relâmpago, ele vai... Vamos brincar assim, ó.
esse relâmpago ele vai usar uma inteligência, Bom, para aí. Se eu tinha Acre, AC e Acre, e o cara juntou Acre, AC, vamos fazer o mesmo para os outros? Ele vai entender que sequência você quer. Ele vai entender. Então, eu não preciso ter criado uma fórmula aqui. B1, E comercial. Não preciso. Eu digitei Acre-AC. E com o preenchimento relâmpago, ele entendeu e manteve a sequência para os demais. Ok? Questãozinha correta, certa. Ok? Então, falando sobre o preenchimento relâmpago, que veio aparecer para nós, 2021 mesmo, 2021, tá? E veio aparecer para nós na nossa prova, né? Nossa lista aqui da FEPES. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para a questão número 11. Cara, essa é uma outra situaçãozinha curiosa. O aluno até, peraí, deixa eu ler de novo. Eu acho que eu li uma coisa errada. Né? Não, você leu certo, é isso aí mesmo. Prefeitura de Xaxim para médico psiquiatra. Né? Pô, para que o médico psiquiatra tem que saber fazer isso? Mas tudo bem, não estamos aqui para discutir a validade ou não da questão. No Excel, o Office 365, permite ao usuário trabalhar com uma tabela dentro da planilha. Pode isso, Arnaldo? Pode. Ao inserir uma tabela para um conjunto de dados em uma planilha, o Excel ativa uma guia sensível, né? O pessoal também chama essa guia sensível de guia contextual. Dependendo do que você cria, ele cria uma guia complementar, tá? Então, por isso que é guia sensível ao contexto, né? Que contém opções de formatação da tabela. Então tá, eu criando uma tabelinha dentro do meu Excel, uma tabela, tá? Que guia ele vai criar? Tabela, formatar, formatação avançada, formatar tabela ou só avançado? Cara, essa é a questão do inferno. Por quê? Né? Uma coisa parece óbvia, né? Vai criar guia tabela. Mas o que você vai poder fazer nessa guia? Acho que é para formatar a tabela. Pô, se é para formatar a tabela, será que o nome não é formatar tabela? Será que não é só formatar? Né? Então, vai deixar você na dúvida. Alguém arrisca essa? Enquanto você arrisca ou não, deixa eu fazer o seguinte. Fala aí para nós, tá? Quem quiser, pode arriscar. Eu fui na A, professor, mas eu tenho que mexer mais nesse Excel aí. Olha só. Acho que nem guia tabela existe, né? Onde eu vou para criar uma tabela? No inserir. Inserir tabela. Ok? Olá. Ao criar, né? Aqui eu nem vi, nem fui lá para ver quantas, né? Quantas colunas e linhas eu queria nessa tabela. Ele criou aqui para mim, ó, uma guia. Não sei se o pessoal consegue ver, ó. Essa guia foi criada depois. A guia chamada Design da tabela. Design. Isso eu estou no Office 365. Algumas versões anteriores, ele não criava design da tabela, criava direto tabela. Vou ver se consigo reproduzir no meu Excel local. Quer ver? Para aí. Deixa eu abrir aqui meu Excel local. Vamos lá. Ó, vamos no Excel normal. E vou de novo no inserir. Inserir tabelinha. Essa tabelinha que eu vou criar, tá? Como é que é essa tabela? Ok. Tá aí a tabela. Veja agora que guia ele criou. Tabela. Então, depende muito de qual versão ele vai criar. Design da tabela ou simplesmente tabela.
Por isso, a questão provavelmente deve ter gerado recurso. Deve ter gerado recurso. Vamos lá. Mas como é uma questão de 2019, tá? E ao menos, pelo que eu vi, não há uma anulação, porque aqui não seria alteração do gabarito, seria uma anulação, porque não é tabela, é design de tabela. Mas em versões antigas, era o quê? Tabela. Então, lá no Office 365, para a época de 2019, porque o 365 sempre vai trazer a versão atual. Então, provavelmente ele estava trazendo o quê? O Excel 2019. Era tabela. Agora, nas versões mais atuais, é design de tabela. Pequeno detalhe. Só que esse pequeno detalhe, se você for ver, pô, aqui é tabela, aqui é formatar a tabela, tudo é meio parecido. Esse detalhe faz uma diferença enorme. Resposta, letra A. Que chuta, hein, professor? Né? Alguns, não, tá muito óbvio, não deve ser tabela. E aí o cara perde de ganhar uma questão. Perde de ganhar uma questão. Por isso eu falo, não dá para inventar regra, né? Não dá para inventar regra. Vamos para 12? Outra questão de 2019. Qual a função do recurso do Excel, do Office 365, denominado texto para coluna? Texto para coluna, disponível a partir da guia dados. O que que faz? O que que faz esse recurso? Muitas vezes, né, quando você importa, quando você abre, quando você traz informações de outros lugares, saiu o resultado da lista de aprovados do concurso. Aí cada linha tem nome, ponto e vírgula, número de inscrição, ponto e vírgula, nota da matéria tal, ponto e vírgula, né? Tudo isso numa sequência. E quando eu abro, quando eu trago isso, por exemplo, para o Excel, eu posso pegar aquele texto e dividir. Separar ele bonitinho em colunas. Mas para isso eu vou informar o que eu quero usar como separador. O que eu quero usar como delimitador. Se é a posição, se é algum caractere especial. Então, isso a gente usa muito, transformar o texto em colunas, quando você importa, quando você traz alguma informação de um outro sistema, de um outro lugar, e você quer passar a trabalhar com isso. Saldo bancário. Tem muitos aplicativos no celular, né, que exportam direto para a planilha e outros exportam no formato CSV, que o pessoal chama, CSV, que é o dado separado pelo ponto e vírgula, que eu posso importar, trazer para dentro do Excel e transformar isso com esse texto para colunas. Tá? Então, estou te dando para que serve, né? Uma aplicação prática, mas aqui é questão conceitual. Vamos tentar enxergar isso? Importa um arquivo TXT para colunas pré-definidas. Converte um texto em números com base na codificação Unicode. Converte um texto em números em várias colunas com base na codificação ANSI. Divide os dados de uma célula em várias colunas. Veja, tem mais cara disso, ó. Eu vou pegar o texto que está numa coluna, numa célula, e vou dividir, vou quebrar ele em várias. Tá? Então, estou gostando mais aqui. Mesmo que não contenha nenhum delimitador. Divide os dados em uma célula, em várias colunas, contando que sejam separados por um delimitador. Então, você vai dizer qual é o caractere que você quer usar como separador. Como você quer. Resposta, letra E. Letra E. Ok? Questãozinha bem... quem mexe com importação de dados, quem mexe com... trazendo informações de outros sistemas para dentro do Excel, até a pessoa já viu isso. Caso contrário, é uma questão de nível alto, difícil. 13. Questão visual. Vamos lá, vamos ver o que essa imagem
remete vocês, tá? Qual a função do recurso do Excel 365 em português? É representado pelo ícone. O que tem cara esse ícone? Salvar como, exportar com PDF, compartilhar a pasta de trabalho, refazer uma determinada ação ou copiar a formatação. O que você arriscaria? Eu fui na Davidson. Desde dado refazer? É. Nós temos uma setinha parecida até, né? Que é uma para trás, desfazer, e uma para frente, refazer. Só que esse aqui não é só a setinha, ela está sendo dentro de uma caixa. Ela está sendo uma caixa, tá? A ideia do desfazer e do refazer é a seta solta. Essa dentro de uma caixa, de uma área, você está compartilhando a pasta de trabalho do Excel. Então, você vai compartilhar isso, né? Lembrando que o 365, você pode jogar isso para a nuvem, né? Para justamente você poder compartilhar com outros usuários. Resposta, letra C. Ó, olha só que engraçado, ó. Essa aqui de quando? 2019. Para onde? Prefeitura de Caxambu. Agora, no mesmo ano, para outra prefeitura, Araranguá, tá? Aqui era para médico, aqui era para engenheiro, aqui é para médico. Ele cobra também um botão. E esse eu acho mais fácil, hein? Esse eu acho mais fácil. Porque tem uma cartinha, né? Tem uma carta e um clipe de papel. Será que serve para inserir uma imagem na planilha? Será que serve para enviar a planilha corrente via e-mail para alguém? Será que é para anexar um arquivo externo a essa planilha? Inserir um gráfico? Anexar uma tabela? A cartinha tem mais cara de quê? E-mail, né? Então, enviar a planilha corrente, vou mandar lá para o Danilo, tá? Vou mandar para o Daniel, ok? Então, eu clico, vou informar o endereço de e-mail dele e ele já vai anexar para mandar essa planilha para o fulano via e-mail. Resposta B. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Tranquilo. 15. Outra de Araranguá, para médico também. Assinale a alternativa que contém uma forma válida de transpor um conjunto de dados utilizando o Excel do Office 365. Primeira coisa, você sabe o que é o transpor? O transpor é um tipo de recurso que eu, particularmente, eu acho muito legal. Muito legal, tá? Vamos imaginar que você tenha criado uma planilha, ó, né? Você tenha criado uma planilha e essa tua planilha, ela é mais, aqui são os meses, janeiro, fevereiro, março, e aí vai, tá? E aqui você tem a cidade A e cidade B. E cidade C. Tu concorda que e aqui você vai colocar valores, você vai colocar, de repente, média, né? A tua planilha ela é mais alta do que larga. Só que você quer imprimir isso num formulário paisagem. O formulário paisagem ele é mais largo do que alto. E agora, o que eu posso fazer? Com a planilha montada, com a planilha já criada, com fórmulas, funções, você vai copiar, e quando você vai colar, você vai dar um colar especial, tá? E nesse colar especial, você vai usar o colar transpondo, tá? Você vai colar transpor, ó, colar transpor. Colar transpor, pessoal, lembra a matemática? Matriz transposta. O que é a matriz transposta? O que é coluna vira linha, o que é linha vira coluna. Veja, ele inverteu. E se houvesse qualquer tipo de fórmula, função, ele ajustaria. Ah, a fórmula somava a linha. Quando você transpôs, a fórmula vai somar a coluna.
É muito legal. Não tem que recriar a planilha. Deixa que ele mesmo ajusta. Bom, então, agora você conheceu o recurso do transpor. Vamos ver isso na prova? Vamos ver. Então, como é que eu faço para usar isso? Pode-se selecionar os dados e acionar o recurso página inicial, transpor dados. Pode-se selecionar os dados e acionar o recurso dados, transpor. Bem, eu fiz de um jeito, né? A tua dúvida é, será que existem outras maneiras? Mas o jeito que eu fiz, ele estava baseado no quê? Era um recurso, era uma coisa dentro de uma guia, ou eu simplesmente copiei os dados e quando eu fui colar, eu usei o quê? A ideia do colar especial. O colar especial é que tem essa história do colar somente o valor, colar somente a formatação, colar transpondo. Então tá aqui, ó, pode-se copiar, e quando for colar, usa o tal do colar especial. Tecla de atalho do colar especial, Ctrl Alt V, Ctrl Alt V. E aí você escolhe a opção transpor, ele inverte. Boa. Questãozinha boa, tá? Eu falo, boa porque é um recurso útil. Então, questão legal. Esta, conhecíamos já a ferramenta? Já tínhamos ouvido falar sobre o transpor? Já tinha ouvido, mas não sabia do que era. Nunca tinha usado. E aí, Daniel? Não, também não. Mesma coisa. Vamos lá. Alô? Ah, tá. Vamos para a nossa saideira. 2019, Prefeitura de Araranguá, né? Ao utilizar o Excel 365 em português, muitas vezes deseja-se imprimir o quê? Somente uma parte da planilha, definindo uma área de impressão. Assinar a alternativa que indica a guia do Excel, a partir do qual pode-se acionar o recurso que realiza essa ação. Então, eu tenho uma planilha enorme, gigantesca, mas não quero imprimir tudo. Eu quero imprimir uma área que eu vou marcar. Onde é que eu vou para marcar essa área de impressão? Eu vou em layout da página. Em layout da página, você vai marcar a área que você quer imprimir. Você vai definir a área de impressão. Ok? Resposta aqui para nós. Letra E. Então, veja, o que a gente percebe, ao menos nessa bateria de questões que a gente trouxe? Muito de uma cobrança conceitual. Não é nem tanto a prática de resolver, tivemos algumas questões de resolução, né, para resolver realmente, mas muito a ideia de conhecer a característica, conhecer a estrutura, conhecer mais da teoria, ok? Não só os cálculos, as fórmulas, funções, mas também uma série de recursos. E aí entra a figura do 365. Não podemos esquecer que, né, cada vez mais a cobrança vai ser com base nessas versões mais atuais, mais recentes. Por isso que a prova 2019, 2021, 2020, né? Só falando do 365, ok? Então, aqui eu acho que dá para ter um apanhado, um geral, de como que a FEPESE costuma, né, questionar. Você vai perceber essa semelhança, vamos dizer assim, também em questões de Word, em questões de PowerPoint. Perfeito? Tiago, dúvidas? Nenhum, professor. Daniel? Nenhuma. Bom, então, pessoal, infelizmente hoje, né, a nossa participação foi curta pra caramba, né? Isso é até uma coisa que está me preocupando, certo? Se o pessoal tem mantido o ritmo, né? Tem, né? O pessoal que já, digamos, né, demonstrou interesse, mas será que estão assistindo a aula gravada? Eu falo, nós temos uma turma também presencial, onde nós começamos com 7. Já tem 6, está vindo 5, né? Eu sei que vai chegando essa proximidade do final do ano, o pessoal vai meio que se
desestimulando, mas não pode, não pode. A gente sabe que o estudo tem que ser contínuo, por isso aqui a aula é uma vez por semana, aqui por isso a gente tenta não fazer essa aula ficar pesada demais, né? Para a pessoa poder ir assimilando, de poder discutindo, de poder ir vendo o assunto, tá? Então, vamos lá. Firme aí nos estudos, pessoal. A hora que rolar o edital, a hora que sair o edital, aí é contagem regressiva. Aí para e pensa. Vantagem, estou já com o conteúdo na mão, né? Falando com o Thiago antes de começar a aula, foi retomada é um concurso aqui da Guarda Municipal da região metropolitana de São José dos Pinhais. Era um concurso que tinha saído, por causa da pandemia ficou suspenso, e agora voltou e o pessoal está desanimadão, ó, desanimadão. Então, quem está em ritmo de estudo vai ter com certeza essa vantagem, ok? Por isso, quero vocês firme aí, seguindo, ou com Polícia Civil, Santa Catarina, ou outro concurso, né? Ver qual é o teu foco, tá? Mas vamos seguir firme. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Valeu. Por hoje era só. Beleza, prof. Obrigado. Um abraço. Até mais, Daniel. Até mais, Thiago. Obrigado, Professor, um professor. abraço. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Boa noite, Daniel.